Olá! Nós estamos começando hoje nossa série de vendedor para vendedor. Esse é o vídeo 1, nosso tema é metas. E deixa eu te perguntar, como é que você tem se organizado para atingir suas metas? Como está sendo o teu planejamento? De vendedor para vendedor. Vamos conversar? As metas. Talvez um tema tão importante aí na vida do vendedor, né? Acho que não existe um vendedor que não tenha que lidar com metas diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Que tenha que entregar resultado de maneira frequente. E para mim, quando eu penso em meta, a primeira coisa que eu penso é como eu vou fazer para atingir. Talvez seja por isso que na minha cabeça o planejamento ele seja algo tão importante quanto a execução, a entrega do resultado final, a entrega da meta atingida. Eu acredito que o atingir da meta por si só, ele passa por um planejamento bem feito que te dá uma possibilidade de execução muito maior. Diferente de você pegar e atingir a meta, você também precisa saber o porquê que você está atingindo e muitas vezes você precisa saber também por que você não está atingindo. É muito importante que você saiba quais os pontos onde você acerta e quais os pontos onde você erra. E para isso onde o planejamento é muito importante. Cada vendedor ele tem a sua forma de fazer o seu planejamento. Alguns fazem no papel, alguns gostam de planilha, alguns fazem na cabeça. Independente de como você planeja, é muito importante que você não deixe nunca de se planejar. Porque quando você está planejado, você sabe como que você vai talvez driblar aquela barreira que apareceu no meio do caminho. Muitas vezes o que a gente planejou em casa, ou antes de sair, ou na frente do ponto de venda, não acontece da maneira como a gente pensou na nossa cabeça. Mas se a gente pensa em o que a gente pretende fazer quando a gente adentra a porta do cliente, você também tem uma possibilidade muito maior de encontrar soluções e talvez de improvisar algumas coisas diferentes no momento que a primeira negativa do teu cliente aparece ou quando aquilo que você planejou não sai daquela maneira como você planejou. Você tem que fazer um planejamento que contemple um plano de ação que seja uma coisa factível para você atingir. Não adianta você parar para pensar se você só consegue vender para 10 clientes por dia, você planejar vender para 50. É muito fora da tua realidade hoje. E se você não sabe nem como é que você está fazendo para vender para esses 10, como é que você vai saber como é que você vai planejar para vender para os 50, por exemplo? Então você sempre faz um planejamento que contemple um plano de ação factível. O que eu quero dizer com isso? Que você saiba quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? E você saiba onde você tem oportunidades de talvez atingir um resultado melhor. Muito importante também no seu planejamento você definir quem são os clientes chaves da tua carteira. E agora nós estamos falando um pouquinho de varejo. Você sempre tem dentro da sua carteira de vendas, de clientes, alguns caras, alguns players que estão um pouquinho à frente quando a gente fala da questão volumes ou valores. São os caras que vão te ajudar a trazer esse volume no final do mês. Só que tem um porém. Isso é uma faca de dois gumes. Quando você coloca muita expectativa em cima desses clientes, talvez que sejam os grandes players da tua carteira, você pode também estar deixando de dar atenção para os menores. Então, a tua estratégia ela também tem que estar baseada em não deixar de atender os pequenos. Fazer a famosa venda pulverizada. Por quê? Porque assim, você sempre corre o risco de algum desses grandes players passar por alguma fase ruim, por um mês um pouquinho diferente, um pouquinho atípico, né? Porventura ter encontrado um produto similar ao seu, um pouco mais barato, um pouco mais em conta, que também cumpra a mesma função para ele, e de repente aquele cliente te deixa, naquele momento, a sua meta já vai para o beleléu, porque você estava planejando, contando com aquele cara. Então você nunca pode botar toda a tua expectativa em cima de alguém. Você pode pegar alguns players e separar uma meta um pouco maior para eles dentro do mês, mas nunca deixar de atender o pequeno. A tua meta tempo diária é a tua meta mensal dividida pelo número de dias que você vai trabalhar. Então, conforme o mês vai passando, você tem uma escalada que você tem que estar alinhado com ela, ou se possível até superior. Se tiver um pouquinho abaixo, que seja um valor que você ainda consiga recuperar nos próximos dias, mas você sabe que a sua média diária de venda vai ser sempre um pouquinho maior nesses casos. Né? Então, sempre acompanhe os seus números e sempre saiba o que você pode fazer para estar melhorando.
né? Para estar atingindo o resultado melhor. Porque pode ser que lá na frente o resultado não venha. E aí, quando o resultado não vem, não significa que você é o pior vendedor do mundo. Mas também, quando o resultado vem, não significa que você é o melhor vendedor do mundo. Né? A gente tem que sempre ser crítico o suficiente para entender que a gente acerta, mas que a gente também erra. E ser honesto com a gente para entender onde a gente está errando e se esforçar para mudar, para melhorar. Não significa que quando a gente acerta, usando uma metáfora do futebol, por exemplo, quando a gente ganha não significa que está tudo certo. E quando a gente perde, também não significa que está tudo errado. Então, você fazer uma análise todos os meses sobre as suas metas é importante para que você saiba também é, o que você pode mudar, o que você pode fazer para melhorar e analisar todos os pontos onde você acha que você não está fazendo o seu melhor. Porque isso existe também. O vendedor ele se acomoda no passar do tempo, é normal. Você começa a criar a mesma rotina todos os dias, isso acaba ficando um pouco maçante e a gente acaba esquecendo de fazer alguns pontos que lá no começo eram fundamentais para a gente atingir nosso resultado. É importante que você crie suas rotinas pessoais para que você entenda tudo que funciona com você no teu dia a dia e também para que essas rotinas pessoais te criem gatilhos para coisas que você quer e precisa fazer. Aquele produto que você precisa oferecer, aquela campanha diferente que entrou sobre um produto que você ainda não está vendendo muito bem, né? E assim, sempre pensando naquela máxima, quem oferece mais, vende mais. E o mais importante de tudo, tá, gente? Para a gente encerrar o vídeo, então, meta, às vezes a gente olha e se assusta, mas cada empresa tem uma proposta, cada gestor ou cada supervisor tem uma proposta quando ele lança a meta para o vendedor. Às vezes o supervisor lança aquela meta para o vendedor esperando que o cara vá tirar números além do que o cara sempre faz. E toda vez que o supervisor sobe a meta, ou o gestor, enfim, sobe a meta, esse cara atinge a meta. Então isso significa que esse cara, independente da meta que você suba, ele vai dar resultado. Existem caras que, no meio do caminho, por perceber que a meta está muito alta, vão acabar não atingindo. Então esse planejamento, ele não é com você. O seu trabalho é fazer o seu melhor para atingir a meta. Então eu tenho uma coisa para te dizer. Reclamar não vai fazer você bater sua meta no final do mês, certo? Porque a pessoa que te entregou aquela meta, ela tem um motivo para te entregar aquela meta. Então, sempre que você reclamar, você vai estar talvez contestando o que a pessoa planejou para você. Se ela planejou para você, ela tem uma expectativa em cima do seu trabalho. Às vezes essa meta pode não estar uma meta dentro da realidade, beleza, né? Mas você precisa que também os números mostrem isso. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo, certo? E não deixa de dar o teu feedback não. Me conta se você faz alguma coisa diferente para você atingir suas metas, o que você usa para atingir suas metas e mais do que isso, se você tem e se você não tem atingido as suas metas.